Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Nós estamos começando uma. Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Nós estamos começando uma live no nosso canal, nos nossos canais Extraterrestres Galaxy e Verônica Lima Mensagens. Nós pretendemos fazer uma live semanal com temas exclusivos, temas que são familiares para aqueles que buscam ufologia, que já estão acostumados falar sobre espiritualidade, extraterrestres, dimensionais. E hoje nós escolhemos temas que são já muito conhecidos, que fala sobre onde a espiritualidade se encontra com a ufologia. Os ETs são seres espirituais? Eles são seres físicos? O que são essas luzes que estão pairando no céu do mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil já começou a ocorrer? E vamos falar um pouquinho sobre idiocracia, que é até o tema de um filme que passou há uns 20 anos atrás. Nós vamos falar sobre esse tema bem pouquinho, porque nós queremos a opinião de todos vocês sobre o que os governos, os governos ocultos, né, estão fazendo com a humanidade através das mídias sociais. Boa noite, Verônica Lima, tudo bem? Olá, gratidão aí pela oportunidade. Espero que essa live seja bem produtiva a todos nós e a todos que vão estar aí compartilhando da mesma. Olá. Essa oportunidade, quem está dando é você mesma, porque foi você que teve a ideia, e eu gostaria que você começasse a falar sobre essa parte muito importante, onde, na sua opinião, a espiritualidade encontra com a ufologia. Eu não vejo a ufologia caminhar sem a espiritualidade. E elas se encontram na medida que o buscador vai se aprofundando mais e não tem como a pessoa, quando chega num determinado patamar, não se espiritualizar. Então, elas se cruzam. Então, você diz que sempre vão se encontrar por a maioria desses seres extraterrestres terem, talvez, milhões de anos de existência como nós, né? E Sim, serem seres tão espirituais quanto nós somos. sim, são mais evoluídos que nós, cada um em suas camadas, mas são espirituais. Desculpa, eu estou aprendendo a lidar com StreamYard. Aí eu quero deixar só você em evidência. E aí eu não consegui. Não se incomode. É claro que eu quero deixar você em evidência. Não Onde se está? incomode. Tudo bem. Nós vamos aprendendo com o tempo juntos, né? Porque Sim, você é uma das questões que nós vamos falar. Essa dinâmica de comunicação, podemos falar mais rápido, mais devagar, podemos falar com ênfase. Boa noite a todos. Tudo isso vai aparecer com o tempo, porque embora nós sejamos comunicadores, essa questão da comunicação, olha, agora ficou bacana. A questão da comunicação, ela vai chegar automaticamente. sim. Nós temos 1 hora de live, então, e nós podemos nos aprofundarmos um pouquinho mais na questão da espiritualidade, onde elas se encontram. Na sua opinião, quanto a internet contribuiu para que
essa questão da ufologia e espiritualidade ficasse marcante, porque, veja bem, vamos lá, nos anos 80, como eu tenho acompanhado de uns tempos para cá, vamos lá, Eliane Gronti, Ademar Gevaerd, General Uchoa, são os percussores da ufologia mundial, nacional aqui do Brasil. Mundial são outros ufólogos. O mundial começou em 1947. A divulgação, nós estamos falando da ufologia divulgada através dos estúdios, porque, na verdade, não precisa ficar repetindo, mas ufologia é um termo que nós utilizamos na falta de outro adjetivo. Então, que não existe ufologia, que não existe, né, na faculdade, não é uma ciência. Veja bem, eles saíam com suas maquininhas, com seus gravadores, com seus materiaizinhos precários dos anos 80, né? Que começou aqui, eu acho, em 86. E eles eram doidos. Para as pessoas que não conheciam o assunto, eram chamados de doidos, porque eles buscavam luzes no céu e extraterrestre e ET. Eles não faziam ideia, naquela época, né, de que os ETs eram como nós, né? Que eles tinham espírito, que eles eram como nós, que eles tinham alma, que eles vinham de outro lugar. Eles não tinham ideia de quem eram. É a mesma coisa que sair no mato, caçar animais, né? Na verdade, eles saíam caçar ET. Vamos caçar ET, mas no mato. Quem disse? Quem disse que os ETs vivem no mato, né? Então, digamos que em 30 anos, né, houve uma evolução muito grande. E, na sua opinião, quando isso começou? Quando as pessoas começaram a ter a consciência de que os ETs também são seres espirituais, na sua opinião? Falar precisamente a data quando eles caíram a ficha, eu vou me atrever a responder que muitos nem caíram a ficha ainda, que eles são seres espirituais, minha humilde opinião. Mas, com o passar dos tempos aí, muitas pessoas estão tendo esse modo de enxergar, né? Mas tem muito ainda a acontecer, muitos ainda duvidam, muitos são céticos, apesar de tantas evidências aí. Eu acho que ainda está acontecendo. Então, você acredita que a internet teve um determinado momento em que as pessoas começaram a ganhar consciência, né? De minha parte, quando eu comecei a entrevistar as pessoas no interior aqui do Paraná, muitas pessoas simples não liam, não estudavam sobre o assunto e elas tinham as mesmas informações. Elas Sim. tinham informações muito parecidas, como se estivessem conversando uma com as outras, e eram quilômetros de distância, eram de uma cidadezinha na outra, e eles falavam as mesmas coisas e as mensagens muito parecidas, e eles já tinham. É interessante quando eu entrevistava essas pessoas simples, que eram colonos, fazendeiros, né, sitiantes, pessoas bem simples, de idade, que não tinham escolaridade, não tinham acesso à internet, e eles tinham essa noção de que esses seres eram mais evoluídos que nós, e na simplicidade deles, eles falavam: eu acredito que somos nossos irmãos. Aí eu perguntava: qual é a principal mensagem? Que nós devemos nos amar, que nós devemos seguirmos o Deus Criador, e que nós devemos sermos pessoas melhores. E essa era a mensagem primordial, né? E as naves charuto que eles viam, as naves cheias de luzes, alguns viam seres pequenininhos, cinzinhas, de olhinho preto, parece fantasma. Outros viam, na cabeça deles, né? Não falam Grace, lógico. Aí outros viam
seres bem altos, parece polaco, eles falavam polaco, alemão, são seres grandes e que deixavam mensagem. Outros viam seres que eles achavam que era, eles não sabiam o nome holografia, a gente não conseguia pegá-los, mas eles estavam perto da gente. Moral da história, essas pessoas, na minha opinião, eles já sabiam que eram seres evoluídos, mas não sabiam que existia o espírito, né? E nós estamos falando de uma maneira muito simples, essa primeira live, né, Verônica? De uma maneira muito clara e simples, porque é assim que tem que começar, né? Não adianta nós falarmos sobre ectoplasma, sobre fotônica terodiana, sobre silício e carvão, e carbono 14. Não, nós vamos chegar a esse ponto, a esse assunto, né? Mas com o tempo, nós estamos engatinhando junto com todos vocês que estão aí assistindo, nós estamos aprendendo todos juntos. A única diferença é o tempo de contato que nós tivemos. Uma pessoa teve contato hoje, nós tivemos há 10 anos atrás. Nós temos um pouquinho mais de vivência, de experiência, mas não significa que quem teve contato hoje não saiba mais do que nós. Porque é como se fosse conta-gotas, né? Vai querer receber um download de conhecimento assim fantástico. O que você acha sobre isso? Eu acho tudo isso muito fantástico e concordo com a parte do conta-gotas. E você falando aí, eu lembrei, né? Como se faz aí a conexão, como o Kardec fez lá atrás, né? Falando sobre o espírito da verdade, né? Falando um pouco da espiritualidade. Ele pegou diversos médios em pontos diferenciados e ia fazendo anotações e confrontou aquelas informações e dava só em uma. É como a cariação, né, que a polícia faz, né? Pega os indivíduos e afasta e vai pegando as informações e dali monta ali o esquema. É como você mencionou aí, essas pessoas simples, né? Direcionando aí o que eles tinham tido aí a oportunidade de ter o contato, né? É incrível tudo isso. Vocês que estão assistindo agora, vocês vão sentir uma familiaridade conosco, comigo e com a Verônica, porque o que nós vamos falar hoje vai ser muito parecido com o que vocês pensam. Muito parecido. Nós não vamos falar hoje nada de extraordinário. E não vamos nos aprofundarmos em nada, mas com o tempo nós vamos nos aprofundarmos. Existem pessoas céticas que estão nos assistindo, existem os ufólogos, que são os magníficos, né? Existem os estudiosos que são os mais simples, que buscam a verdade como nós, buscadores. Buscadores não se põem. E tem os magnânimos mesmo, que talvez assistam 2 minutos e já mudem de canal, como ter um controle. Eu não quero ver isso. Por quê? Esses dois. E tem os haters. E você que é hater, que bom que você existe no nosso... Que bom que os haters existem na nossa vida, né? Eu não consigo ser hater declarado. Mas tem coisas que eu odeio, então eu nem olho. Então eu não sou um hater, porque hater é aquele que se declara, né? Eu odeio você, eu odeio o seu canal. E alguns haters, eles se disfarçam de fakes, eles não têm a capacidade de se identificar como hater verdadeiro, sabe? Se você não tem a capacidade de ser hater, nem para hater você serve. Então, e por que nós temos que falar disso? Porque nos nossos últimos vídeos tivemos várias palavrinhas dos haters. Adoramos os haters, porque eles fomentam discussões e debates entre as pessoas. Isso é legal. E você tem filhinhas aí que lá tem bastante cachorrinhos? Tem seus cachorrinhos aí? Os seus cachorrinhos estão aí, né? Eles estão latindo muito agora aqui. Eu acho que eles são haters de quando você faz suas viagens e você fica dias fora, porque eles ficam com saudade, né? Sim,
Passo 15 dias de cada mês fora. Então, eles são haters não da ufologia. Eles falam, essa ufologia está tirando a mamãe de casa. Eu acho que eles são haters do bem, né? Haters do bem. Porque eles têm uma conexão maior do que nós, né? Eu acho que os animais entendem muito mais de ufologia do que os seres humanos, mas eles não conseguem se comunicar conosco, né? Mas como o tema é onde a espiritualidade se encontra com a ufologia, como você já falou bastante, eu estou falando bastante, nós estamos muito nervosos porque é a nossa primeira vez, é a nossa primeira vez fazendo uma live assim, simples e simplória. A primeira vez ninguém esquece. Sim, porque não tem como, né, Verônica, a espiritualidade não encontrar a ufologia, já que nós viemos do mesmo lugar, vindos do mesmo Criador, da mesma essência, com a mesma capacidade de vida em projeto que nós estamos aqui vivendo nesse momento, que é o Projeto Terra. Então, somos seres de carne e osso, mas tem espírito dentro de nós. Os extraterrestres físicos da terceira dimensão, que nos visitam, também são seres de carne e osso e com o espírito dentro. Talvez a data desses espíritos, dessas almas, sejam parecidas, mas o tempo que nós estamos aqui, nos manifestando nesse corpo físico, não seja ao mesmo tempo que eles estão se manifestando na matéria física. Isso torna-se complicado, né? Porque, veja bem, eu tenho 10 milhões de anos, eles têm também. Mas nós estamos no planeta Terra, eu estou há 50 anos e você há 50 anos. Né? 55. Tá. Nós estamos há 55, 50 anos. Legal. Esse é o tempo de vida que nós temos de manifestação no corpo físico no planeta Terra. Sim. Aí tem um ser que tem 800 anos, né? Que tem os mesmos 10 milhões de anos, né? Mas está no corpo físico há 800 anos. Sim. Né? E nos visitou aqui no planeta Terra. Aí que nós chegamos nessa conclusão. Então, significa que a nossa manifestação física aqui, de 50 anos, que não passa de 80, 90, às vezes 100, tá? Nossa, 100 anos. É muito engraçado. Enquanto alguns vivem 1.100, 1.200 anos, a gente não passa dos 90, 100 anos. Né? E aí muitos fala... não se tocam, né? Não se tocam que essa nossa vivência aqui, ela é muito rápida. Né? Muito rápida, nossa. O transitório está batendo na porta e as pessoas não se tocam. Você percebe, Verônica, que com o nível de conhecimento que a gente tem, que não estou dizendo que é o nível grande, não. O nível de entendimento, o nível de despertar de consciência faz com que nós não consigamos agora, nesse momento, termos uma conversa ampla e aberta. Porque para quem... Olha só onde vai a limitação do ser humano que tem crenças limitantes. Não dá para nós falarmos nesse momento, porque seria uma outra matéria. Veja bem, da reencarnação. Não tem como a gente falar, mas a gente sabe que muitas pessoas vão e voltam nesse planeta várias vezes, né? Aí quem não conhece vai falar. Eles estão falando de espiritismo? Eles estão falando de religião? Porque algumas religiões e crenças limitantes não disponibilizam esse conhecimento de que nós temos várias vidas. E aí o ser humano faz uma bagunça tão grande, o ser humano não desperto, né, Verônica? E ele se limita a conversar diversas coisas, mas isso não é religião, mas isso não é espiritismo, mas isso não é ufologia, mas isso não é esoterismo, mas isso não são ciências ocultas, sendo que, na verdade, um despertou a mente, ele sabe que tudo isso é uma coisa só. E fica muito complicado de nós apresentarmos assuntos de uma forma geral, sem nós colocarmos tópicos, né? E por isso que nós dividimos esses 4 tópicos: ufologia e espiritualidade, quem são os ETs, eles são espirituais, são físicos. E eu lhe pergunto, na sua opinião, os seres que nos visitam são físicos, ou são espirituais, ou são dimensionais, ou depende da civilização que eles vêm? Depende da civilização que ele vem.
Suas experiências com esses seres foram de ordem física e espiritual? Você já viu um ser físico na sua frente? Sim. Como foi? Uma das experiências mais marcantes. A experiência mais marcante foi em São Tomé das Letras. Eu pude estar diante de seres físicos, intraterrenos. De que forma foi isso? Pode compartilhar um pouco mais? E eu tive certeza que eles eram seres de uma outra realidade diferente da minha. Como que foi? Aconteceu. Foi umas 4 vezes, e você fez parte dessa oportunidade, né? Aquela vez, vamos falar sobre aquela vez que você fez uma meditação e disse, olha, nós vamos ter uma conexão com eles, fique atenta. E nós desejamos muito trazer algo de lá, né? Então, lá tem aquela questão de fazer as pedrinhas uma em cima da outra, do equilíbrio, né? E eu falei contigo, vou levar 5 pedrinhas dessa. E você parou para eu pegar ali as pedrinhas e disse, poxa, se eu pudesse eu levava até a água daqui. E aí você pediu para eu pegar uma florzinha. Só que quando eu peguei era aquela que se desmanchava. Coisinha linda. Aí eu, nossa, voou tudo. Entrei no carro, seguimos viagem. E aí, menos de 10 minutos na frente, muito menos, aquele casal de intraterrenos, muito, muito forte aquele momento, apontou para o carro, né, a florzinha, um presentezinho, e falou lá na língua deles, né, aquela emoção contagiou nós dois e a gente se olhou e disse, eles eram 2 intraterrenos, porque a gente tinha tido, né, aquele insight, você disse que eles iriam fazer contato, então ali foi um desses contatos físicos que eu tive a oportunidade na minha jornada de ter. Você se lembra, né? Sim, você está contando algo bem recente, mas no seu despertar de consciência, ou nesse processo de despertar, além dos intraterrenos, você já nos disse, né, que você encontrou seres dentro da sua casa. Sim, também. Fisicamente. Como foi? Foram várias oportunidades. Você que conhece algumas, gostaria que eu relatasse qual, por exemplo? Que você viu a sombra dele na televisão, ele foi muito rápido, que era um ser cinza alto. Ah, sim, eu estava. Essa aí foi bem intensa. Bem, eu estava trabalhando com 2 celulares e o notebook, e a TV estava em meditação. Então, ele se dirigiu para mim, na minha tela mental, e ele disse, eu vou fazer uma conexão, vou fazer um contato na tela maior. E eu disse, tela maior? Tela maior é a televisão, né? Então, eu me levantei, me dirigi para frente da televisão. Nesse momento, a televisão escureceu. Nossa, me arrepia de lembrar. A TV escureceu, eu fiquei diante dela e ele se materializou atrás de mim, uns 2 metros e pouco. A cabeça dele batia quase que no teto da minha sala. A minha sala, ela simplesmente se transformou-se num local totalmente diferente. E ele começou a falar comigo, ele me perguntou o que eu fazia. E eu respondi, eu ajudo as pessoas. E também eu lembro que eu perguntei por telepatia
se eu podia estar fazendo a captação daquele momento, porque eu lidava com muitas pessoas, eu gostaria muito de passar aquele momento adiante. Nossa, eu gostaria muito. E ele disse sim, e aí eu peguei o telefone e virei lá imediatamente para a televisão, sendo que a galeria estava cheia. Eu lembrei que o WhatsApp dava para fazer aquela gravaçãozinha de 1 minuto, e fiz a captação. Vou dividir com vocês aí nesse momento. E foi muito intenso e vai ser inesquecível. É uma dos contatos que eu tive com esses seres aí. Já também pude fazer captações de um arcturiano numa foto. Também eu tive a oportunidade de estar frente a frente. E vem acontecendo essas questões aí na minha jornada. Muito intenso. Sim, é muito bom escutar isso. Eu tenho que lembrar mais uma vez, quem está chegando agora, vocês podem repetir, lógico, voltar ali com o cursor do mouse ou com o dedinho no celular, né? Do que nós estamos falando, que é a primeira live de muitas que vão ser feitas sobre informações que estamos começando de uma maneira muito simples. Vamos ser repetitivos algumas vezes, mas com o tempo nós vamos começar a falar coisas inéditas que só nós vivemos. Não que nós tenhamos conhecimento exclusivo, porque nós deveríamos viver em uma harmonia de cooperação aqui nesse planeta, onde todos os conhecimentos seriam divididos, né? Sim. Lembrando que o conhecimento é poder em potencial. O poder nas mãos erradas é muito Perigoso. perigoso. Então, tem muitos conhecimentos que são ocultos, até de nós mesmos, de todos nós, né? Por eles se tratarem de mantras, eles se tratarem de chaves que ligam esse mundo nosso dimensional com outros mundos, através de rituais, através de palavras. E quando falamos rituais, não tem nada a ver com satanismo, nem porque até a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, eles fazem rituais que são cultos, e são mantras, e são entregas espirituais para o Criador, né? Então, o conhecimento que nós estamos passando agora é como conta-gotas. As pessoas que estão chegando agora, elas vão começar a observar que existe o lado científico da questão, o lado espiritual da questão, mas existe algo que bate os dois, que é a vivência daquilo que nós vivemos, que não tem nome, que alguns chamam de casuística ufológica, mas nós chamamos de experiências que nos levam ao despertar de consciência. Tudo isso que você viveu, que é real e que eu vivi, e eu pergunto para você, embora eu tenha vivido com você alguma experiência, para que você fale, porque a sua captação é diferente da minha. Isso chama-se paradigma, né? A sua concepção é diferente da minha. O seu nível de sentir talvez seja diferente do meu, mesmo estando juntos na mesma situação, porque o seu nível de... Nós vamos falar lá na frente sobre isso, sua civilização cósmica, né? Ele permite que você tenha uma missão específica aqui, e a sua mente, ela capta coisas específicas para que você continue aquela missão. Eu tenho uma missão específica aqui, e eu capto coisas específicas para minha missão, mesmo junto dos mesmos seres. E isso é fantástico, porque nós temos mentes individuais, né? Senão, nós seríamos siameses. Não seríamos bitelinos, como que é? Gêmeos siameses, que nasceríamos juntos. Só uma curiosidade, veja bem, na planeta Terra, aqui na terceira dimensão, nós somos mentes individuais, uma. Já na quinta dimensão, somos 24 consciências numa só. E aí 72, e vai indo. Até chegarmos a uma conclusão maior, mas isso vai ser lá na frente, nós vamos falar. Eu queria falar sobre uma coisa que eu tinha notado, mas eu vou ver o que eu me lembro. A ciência nos fala, os ufólogos antigos nos falavam
E veja só como é o progresso das coisas. As nomenclaturas, a língua portuguesa, ou nas línguas geral, elas vão mudando com o tempo. Nos anos 80, já foi feito uma ou duas reformas ortográficas, né? A maneira de falar, a maneira de expor as verdades, elas mudaram um pouco. Antes eles falavam bastante sobre contatos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. É interessante que isso vai se distanciando da ufologia. O que é um contato de primeiro grau? Vamos recapitular rapidinho? Contato de primeiro grau é quando... Eu sei de cor, mas eu tenho que ler. Quando... Não vou ler nada, não. Vou falar por mim mesmo. O contato de primeiro grau é quando você avista uma nave e você viu. Viu uma luz no céu. Então, hoje já não tem mais, porque todo mundo vê luz no céu. Correto? Então, não tem mais, mas é o contato de primeiro grau quando você vê uma luz no céu. O contato de segundo grau, quando você vê essa nave aterrissando, também já está tão comum. Não é verdade? Agora fica interessante. O de terceiro grau é quando você vê o ser, conversa com ele, né? Interage com ele. Que foi que aconteceu comigo e com você? Então nós tivemos contato de terceiro grau. Só que nós tivemos de quarto grau também. Porque Sim. o de quarto grau... Sim. O de quarto grau é quando você entra na nave e dá um passeio. Ou então, você entra obrigatoriamente. Eles chamam de abdução, né? Que você é abduzida por uma nave. É interessante, Verônica, com esses livros antigos que eu tenho lido, que eles davam mais detalhes e as pessoas elas tinham davam mais atenção para esses fatos antigamente. Elas queriam ler, elas queriam, e é sobre isso que nós vamos falar, que é o último tema que a gente vai deixar. Nós vamos falar uns 20 minutos sobre isso no final, que é sobre a idiocracia, a idiotização. Mas vamos falar agora sobre uma coisa muito legal. As pessoas não têm mais interesse nos detalhes das coisas. Elas querem já mastigado, meu. Elas já querem as coisas rapidinho. Me conta como eles são. Pô, era muito legal, muito bom você ver os ufólogos antigos contando, narrando as suas verdades. E as pessoas tinham tempo, elas queriam ouvir e aprender. Se não for hoje uma porcaria de um shorts, de um reels, de 30 segundos, pô, vamos dar um tempo para a gente aprender. Vamos saber que a leitura de livros ainda é muito importante. As pessoas ficam se divertindo com rios de 30 segundos, 1 minuto, um atrás do outro. Mas você pegou... Esse aqui é um quadro. Foi ótimo. Esse aqui é um quadro. É um quadro. Esse cantinho aqui é o rio. Aí a pessoa ela quer definir a ideia inteira por causa disso aqui, ó. Eu já conheço tudo, já assisti lá no Rio, lá nos shorts. Pô, não temos pra nossa cabeça, gente. A humanidade tem que acordar, tem que cair na real. Continuando. Foi ótimo. O contato de quinto grau é aquele onde você tem... Isso é muito emocionante, muito profundo. Onde você tem contato com... que delícia isso, que maravilha. Com a sua civilização de origem. Isso é um oásis para a nossa vida, né? Aí é triste, porque você não quer mais ficar aqui. Então, nós estamos falando de uma maneira divertida hoje, descontraída, porque nós queremos conquistar vocês com o que nós somos de verdade. Nós somos assim na vida real. Nós não somos apresentadores do Jornal Nacional ou de um telejornal, né? Que nós temos que manter uma postura. Nós somos assim realmente. E tem algumas coisas que nos emocionam, que é o contato de quinto grau, onde nós estamos com eles de verdade
e algumas vezes com civilização de origem. Pode falar. Eu vou dar uma olhada aqui no carregador do notebook, me dá licença. Tudo bem, vou ficar aqui falando um pouco então. Essa questão dos contatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau, que eram falados muito nos anos 90, até no começo dos anos 2000, parece que acaba se perdendo. O contato, os imediatos de primeiro, de segundo grau, tinha até um filme com esse tema, com esse nome, né? Foi daí que surgiu, lá nos anos 80, quando as pessoas estavam começando, engatinhando já ainda, né, com a ufologia, que fizeram o filme do ET, fizeram contatos imediatos de terceiro grau, né, de segundo grau, e aí as pessoas começaram a acordar com a chegada da televisão, do cinema, né, elas começaram a acordar para essa realidade de quem são eles, de onde eles vêm, porque estão aqui. Hoje, com o evento da internet, todo mundo sabe sobre tudo, e é incrível, né? Todo mundo é experts. É porque todo mundo vira perito em todas as coisas, né? E até para nós é um pouco difícil. Lá vamos sabichões da ufologia. Nós não sabemos nada. Nós só queremos aqui compartilhar aquilo que nós vivemos, né? Nossas experiências. E criador de conteúdo, então, ó, interessante. Você perguntava antes, né? Até 15 anos atrás, por aí, 12, 15 anos. O que você quer ser para o menino? Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser isso. Aí você pergunta para a moça, eu quero ser modelo, eu quero ser mídia, eu quero, né? Agora hoje você pergunta, eu quero ser youtuber, eu quero ser criador de conteúdo, eu quero ser web designer, videomaker. Não, eu sou youtuber. Entende como muda as coisas? A internet, ela dá ferramentas gratuitas, né, para que você seja o que você quiser através da internet. Mas não muda nada, porque você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Você tem que continuar sendo bom naquilo que você faz. Seja pela internet, ou seja na sua vida real. E algumas pessoas acham que a internet é a vida real. Muitas pessoas acabam confundindo tudo. Verônica, quando que a internet... Você me falou que há 32 anos você faz seus trabalhos espirituais e tem contato com o Dr. Alba Klint. Sim. Quando que a internet começou a fazer parte da sua vida? E quando que você enxergou que a internet tinha... Você falou assim, é impossível ficar fora da internet. Quando foi isso? Na pandemia. A gente pode falar essa palavra aqui? Não vamos ser derrubados? Ai, meu Deus. Então vamos apagar essa parte aí. No Tem que novo falar normal. Tem que falar assim... sim, entendi. Aí tem que falar assim, quando houve necessidade do tique no braço. Né? Então a gente pode colocar assim, quando todos vieram para na fase do novo normal. Certo, e aí você começou a interagir pela internet. O que mudou na sua vida? Eu comecei a interagir pela internet porque as pessoas que vinham na mesa de intercessão, né, fazer a sua conexão com a doutora Olga Klint, ficaram impossibilitadas de chegar até nós, né, na mesa. E aí a própria doutora Olga, ela fez a proposta desse mundo aí magnífico, né, dizendo Lima, você vai para o público. E eu até relutei. Eu achei um desafio muito para mim. E desde então nós estamos aí trabalhando diariamente com essa ferramenta que nos dá a oportunidade de chegar a muitas pessoas. Eu pergunto para você porque eu não imagino você fazendo esse trabalho sem internet hoje. E eu acho, sim, eu acho um desperdício de humanidade. Digamos que eu acho
deprimente. Sabemos que muitas pessoas não têm acesso à internet ainda no mundo. Muitas pessoas não têm acesso à internet no Brasil. A internet ela vai se tornar como oxigênio. Já está se tornando como oxigênio. As pessoas não conseguem viver sem oxigênio. E daqui a um tempo não conseguirão sobreviver sem internet. Hoje já não sobrevive mais sem internet. Mas ainda tem alguns seres que respiram ainda e conseguem viver sem internet. Sim. A internet ficar 24 horas fora do ar vai quebra muita coisa. A bolsa de valores, os bancos, é um caos. Calcule um mês sem internet, o mundo não sobreviveria hoje. Porque eles foram adaptados para essa nova realidade de internet. Sim. Quando ela se tornar uma espécie de oxigênio, e já está chegando a isso, as pessoas vão ser interligadas mais ainda. Infelizmente, eu nem tenho aqui um aparelho antigo, eu vou pegar um aparelhinho antigo que eu tenho, para provar que isso aqui, que é um celular, né? Muitas pessoas, nós não sabemos usar todas as ferramentas que tem aqui. Talvez a gente use 30%, 40% do que tem. A pressa do dia a dia nem permite. Mas existem aquelas pessoas de idade que eles usam menos ainda, que eles só usam aqueles aparelhos antigos ainda de botãozinho, de abrir e fechar ainda, porque eles não sabem lidar com esse aparelho aqui. Sim. Eles não têm WhatsApp, eles não têm aplicativo nenhum, eles não têm ferramenta de comunicação, rede social nenhuma, e usam telefone celular. Nós somos esses velhinhos amanhã, se nós não nos adaptarmos agora e não evoluirmos junto com essa inteligência artificial que está chegando agora. E por que a gente está falando vários assuntos aqui? Porque se há necessidade de nós termos conhecimento que esses seres nos trazem, a necessidade de nós compreendermos que a chegada deles aqui no nosso planeta foi para trazer, de alguma forma, essa tecnologia. Você me responda se os arcturianos trouxeram muita tecnologia no desenvolvimento. Sim, os arcturianos estão ajudando a 3D, né, o projeto Terra, na área da tecnologia e na área da saúde, ajudando e muito. Eles são seres muito amorosos, com certeza. Eles são seres de quinta dimensão, oitava dimensão, né? Sim. Tá. Então, nós já estamos com 42 minutos. Essa live vai ser de 1 hora. Eu queria começar a falar sobre um tema que a gente vai chamar de idiocracia. Que não é democracia, não é monarquia, né? Não é comunismo. Nem essa palavra não pode falar, desculpa. Não é monarquia, mas tem palavras que nós não podemos utilizar. Nós perdemos um pouquinho da liberdade de expressão, mas justamente pelo filtro, né, que é a necessidade. E como é a nossa primeira live aqui, e para essa primeira live já não ser derrubada de cara, olha, nós podemos aprofundar muita coisa, mas o vídeo é derrubado de cara. Nós vamos falar uma coisa. Vamos usar a cautela. Sim, a cautela. A cautela é o seguinte. Eu nem vou falar, citar nome de nada. Nem de Mark Zuckerman, nem de Elon Musk, né? Mas eu não vou falar o nome deles, é porque eles trouxeram benefício para a humanidade através das redes sociais. Não tem como não aprofundar no que eu vou falar agora. Não tem como ser raso, é impossível. Tente. Vamos lá, não tem como ser raso. Vamos lá. As redes sociais, então, significam para nós hoje, para muitas pessoas, é difícil. Vamos lá. Existem faixas etárias de idade, existem faixas etárias intelectuais, de raciocínios ideológicos de pessoas que estão em níveis mentais diferentes, que têm visões e atitudes diferentes. As redes sociais, para uma camada simples social, elas significam muita coisa.
significam vida, significam entretenimento, significam informação, significam uma necessidade muito grande de sobrevivência. Para as crianças agora, os jovens que nasceram nessa época, né, de já digital, eles não conseguiriam viver sem redes sociais. Impossível para eles, pelo menos uma rede social. Para uma camada um pouco mais profunda, elas usam para estudos, para comunicações, para criar grupos, para se comunicar entre eles, interligar entre eles, né? Para uma camada mais acima, eles utilizam as redes sociais raramente para divulgar seus trabalhos já científicos, né? Para distribuir para todos os lugares aí os trabalhos que eles fazem e ganhar seguidores. E tem uma camada mais acima ainda, que ganham dinheiro através das redes sociais, em cima dos outros que utilizam. Uma camada mais acima, que são os criadores das redes sociais. E uma camada mais acima, que são os idealizadores que colocaram na mente dos criadores a necessidade de se comunicar dessa forma. E tem uma camada mais acima, que são aqueles, olha só como é profundo um assunto desse, hein? E que são aqueles que controlam tudo isso. Olha que interessante. Mas é o seguinte, nós, nessa camada que nós estamos agora, de sabermos que isso aqui que nós estamos fazendo é uma rede social, vocês não estariam nos vendo se nós não tivéssemos né? Nós tivéssemos uma rede social. Ela é uma ferramenta muito utilizada. Porém, o que se repete na vida pessoal se repete na vida virtual e nas redes sociais, né? O metaverso. Tem pessoas que mergulham no metaverso, e não aqui no Brasil, mas em alguns países mais desenvolvidos, eles têm conta, eles têm casas, eles têm mansões, eles têm bens, eles têm carros dentro do metaverso, e vivem aquilo como se fosse... O metaverso ele está fazendo uma curva. Ele era para ser mais... Ele está fazendo uma curva com a chegada da inteligência artificial. Ele está dando uma curva já para tirar um pouquinho a atenção das pessoas do metaverso, mas ela vai voltar de uma maneira muito forte, né? O que eu quero falar com tudo isso, Verônica? A necessidade de cada um de estar se tornando intelectualmente mais desenvolvido. A necessidade de estar fazendo leituras mesmo, de estar buscando conhecimento e treinando suas mentes. A única maneira de nós combatermos as redes sociais e a inteligência artificial é através de nós nos tornarmos seres humanos cada vez melhor, mas eu falo seres humanos na questão não humana, só humana, né? Porque o humano no universo é muito comum, seres que são algumas nomenclatura seria adâmicos, né? O humano primordial ele está muito mais além do que nós imaginamos, né? Nós temos uma porcentagem muito pequena do humano primordial dentro de nós. A necessidade de estar estudando, crescendo, evoluindo, conhecendo muitas coisas, é de tirar essas 3 primeiras camadas, que é de ser consumidor apenas de redes sociais. E se for criar conteúdo, se prepare, é como se fosse ser um professor na vida real. Porque é muito fácil você abrir um vídeo, né, Verônica, e falar muitas besteiras. Nós estamos tendo cuidado para não falar besteiras, embora nós estejamos expressando nossas opiniões pessoais, né? E a idiocracia que nós queríamos falar é isso, que as pessoas, elas querem algo todo mastigado. Isso aqui, de novo, é um quadro, e esse cantinho aqui é o Reels, pequenininho, que as pessoas acham que sabem tudo, e elas perdem tempo. Quem que não perde tempo com isso? Quem está focado nos seus objetivos? E aí nós entraríamos numa filosofia diferente que não é necessário, mas
Não, as empresas economizariam muito se elas não precisassem ter supervisores encarregados para cuidar dos funcionários, se os funcionários tivessem a consciência das suas responsabilidades, se tivessem um caráter bem definido de não roubar o tempo do patrão, etc, etc, etc. Então, essa necessidade de ter supervisores é porque eles não fazem um trabalho bem feito. E na vida, essa liberdade de escolha que nós temos, o Criador nos deu, entre aspas, a liberdade de fazer algumas coisas que nós nem assim fazemos. Verdade. E nós somos livres até certo ponto para receber conhecimento que é nos dado, aquilo que nós permitirmos saber, até o limite. Existe um limite de conhecimento que a gente não consegue ultrapassar, que eles nos dão. Mas a gente pode burlar de alguma forma para buscar um pouquinho de conhecimento a mais. Eu quero saber com você, Verônica, você poderia me explicar um pouco, para as pessoas que não conhecem, eu vou colocar você maior aqui, sobre o trabalho que você tem desenvolvido, sobre os grupos que você tem, como que funciona, e como que você consegue dirigir as pessoas, e em que nível as pessoas estão? Pode falar. Qual o trabalho que você faz, como é que você administra tudo isso? Bom, eu trabalho com intercessão, né? Intercedendo pelas pessoas. Eu sou uma médium intercessora, sou uma canalizadora de médicos espirituais, médicos astrais. Mais para frente vamos falar a diferença dos médicos espirituais e dos médicos astrais. Tem uma diferença muito grande. Onde nós estamos aí efetuando acolhimento diariamente, das 8 da manhã às 23 horas, e após as 23 horas temos o nosso pronto-socorro espiritual, que é o SOS, onde as pessoas colocam os nomes ali e é acolhido também. É uma equipe, no momento são 10 pessoas. A gente se reveza numa tabela onde cada um dá a doação do seu tempo para efetuar o acolhimento, onde existe um caderno virtual e presencial. Esse caderno vai para a mesa todos os sábados, onde a médica, os médicos espirituais estão ali, efetuando ali a intercessão por aquelas pessoas. E a equipe, ela é distribuída pelo Brasil, são médios, são buscadores, são contatados, que a própria espiritualidade direciona para nós. Lá atrás, quando me foi proposta esse trabalho do online, foi também mencionado que viria muitos buscadores até mim para fazer esse auxílio no online. No presencial também tem médicos que trabalham aí, a equipe do Ponto de Luz, efetuando aí seu trabalho presencial. Estamos no Telegram, estamos no WhatsApp, estamos no YouTube. No YouTube, semanalmente, temos aí as frequências disponibilizadas na plataforma YouTube, canal Portal de Intercessão, onde tem ali frequências arcturianas que chegam para mim através de códigos, que mais para frente vamos explicar a vocês, vou falar um pouco sobre isso, como as frequências chegam, como que chegam os códigos, como é que chega o som, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais detalhado, só estou dando uma pincelada aqui. E a cada 10, 15 dias do mês, aí eu e parte da minha equipe estamos viajando pelo Brasil, indo, como a gente sempre fala, né, o portal de intercessão, indo aonde precisa chegar. UTI, canil, hospitais, cemitérios, fazendo intercessão aí de irmãozinhos que já regressaram para a pátria maior e muitos deles nem sabem que já fizeram aí o seu regresso. Então, é um trabalho de uma proporção que nem eu ainda sei essa dimensão, eu só vou fazendo um dia de cada vez. É um trabalho bonito, um trabalho que toma praticamente
todo o meu tempo, mas que eu tenho aí tido a oportunidade da espiritualidade me ajudar e eu vou equilibrando aí como tem dado. É mais ou menos isso aí, a gente explica mais para frente com mais detalhe. Muito bem, essa live está nos minutos finais, nós marcamos 1 hora. Em outros momentos não vai ser com hora marcada. E quando eu critico, não é uma crítica, é só um ponto de vista de que a humanidade ela está indo para um lado onde ela não está pensando e raciocinando. O TikTok, por exemplo, na China, ele ensina coisas, ópera, artes, música. Eles não permitem essas dancinhas ridículas que tem aqui no Brasil. No Brasil é lamentável. Aqui é só dessa maneira e as pessoas vão se idiotizando de uma maneira sem saber. Elas começam a fazer coisas ridículas sem sentir que estão fazendo coisas ridículas. Elas começam a dar mais atenção a vídeos curtos do que a documentários mais importantes. E somente essa crítica. Nós também vamos fazer reels e shorts, nós vamos fazer vídeos curtos também, não tenha dúvida. Nós vamos fazer de propósito uma mensagem em 30 segundos, não cortezinhos pequenos de uma mensagem grande. E aí as pessoas começam a mandar, porque quando você sente que um negócio é bom, você quer mandar para as pessoas, né? Eu quero que ele veja também, olha que legal, que legal. Nós queremos ser enviados para outras pessoas. Nós temos que ser tão bons para que vocês cliquem. Eu quero enviar eles ali, eu quero enviar. Então nós temos que achar uma maneira de nos tornarmos melhores nisso também, porque essa mensagem que nós queremos levar de despertar de consciência, ela tem que chegar às pessoas. Porque foi nos dado essa missão. Eles falam assim, os seres extraterrestres que se comunicaram conosco, né? De alguma forma. Vocês têm uma missão de levar esse conhecimento para as pessoas. Simples assim. Existem as barreiras, existem o aprofundamento do conhecimento que a gente não consegue levar nem que queira, porque o vídeo vai ser derrubado. Eu fiz uns 2, 3 vídeos que não foi permitido colocar no ar, de tão real que foi, de tantas coisas que eu estava falando ali. E então não existe uma liberdade de expressão plena como nós queríamos que existisse. Ou como pensam que existe. É porque nós não falamos palavrão, não falamos sobre coisas censuradas, graves. Foram pontos de vista de conhecimento que nós obtivemos e captamos. E deve existir um filtro, sim, mas lógico, nós obedecemos a plataforma, mas mesmo obedecendo a plataforma, eles tiram por algum motivo que a gente ainda não sabe, né? Nós estamos a 2 minutos de terminar, de dar 1 hora dessa live. Eu acho que não foi um pouquinho de tudo que nós conseguimos falar, que era sobre ufologia e espiritualidade, que era sobre a questão das pessoas estarem emburrecendo, que não foi aprofundado de propósito, a questão de que esses seres são físicos e espirituais também. Temos assuntos infinitos para falar. Qual é a sua mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas de 1 minuto? Gostaria de falar nesse momento para todos vocês que a oportunidade está aí. Sempre eu digo, vai para dentro, vai para o alto, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Agradecer pela atenção de cada um e dizer que vamos fazer aí, dentro da medida do possível, tá trazendo aí assuntos maravilhosos e dividindo com vocês nossas captações, nossos contatos. É isso. Obrigada pela atenção. E nós também vamos trazer em alguns momentos entrevistados mais lá na frente. Por enquanto somos nós falando, trazendo, mas nós vamos entrevistar pessoas que entendem de coisas que nós ainda não entendemos, né? Que viveram coisas que nós ainda não vivemos também. Como gostaríamos de trazer um intraterreno ou um extraterrestre. Mas mesmo que nós trouxéssemos, achariam que era um fake. Fake então, news. Ou que era inteligência artificial. Yeah. Então aguarde os próximos vídeos que serão um pouco mais sérios, que serão assuntos mais específicos,
Obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado pelo convite. E obrigado pelo convite. E a gente... Recíproca verdadeira. Nós estaremos aqui na próxima semana. Bye, bye.